Bom, e hoje Lula dedicou parte da última reunião ministerial do ano para homenagear Flávio Dino. Direita foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo. Porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Só tem uma coisa que você não pode trair: é o teu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. Bom, nesse evento, Lula disse ainda que Flávio Dino segue no Ministério da Justiça até o dia 8 de janeiro. Silvio Navarro. A confusão entre os poderes é tamanha que hoje, no Brasil, nós temos um duplo ministro. Nós temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que ainda não assumiu, mas já foi aprovado em sabatina pelo Senado, ou seja, já teve o seu nome avalizado, e ainda é ministro da Justiça e da Segurança Pública, quem controla a Polícia Federal, que amanhã, por exemplo, pode ser chamada num dos tantos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. O Flávio Dino despacha a Polícia Federal para atender um colega da corte ou um colega de outro poder. Olha o tamanho da confusão que nós temos hoje no Brasil. Esse é o consórcio de poder Lula, Supremo Tribunal Federal. Claro, encabeçado por alguns nomes, nós já citamos aqui, isso está muito claro. Por quê? Porque está escancarado para o Brasil inteiro, virou algo descarado. Esse consórcio de poder não é só o jantar na casa do ministro Luiz Roberto Barroso, é o deboche na fala. Eu coloquei lá um comunista. Como é que fica aquela fala anterior do ministro Alexandre de Moraes, falando que não existia comunistas no Brasil? Isso é uma fala fácil de encontrar na internet para quem estiver nos assistindo. Não tem comunista, isso é coisa de velhinho, isso é coisa de velhinha. Então é um verdadeiro escárnio o que nós estamos vivendo e absolutamente descarado. Eles não têm mais pudor. Para fazer aqui menção, eles não têm mais filtro, Paulo. Ana, chama a atenção, a gente até está tentando localizar, porque Lula disse nesse evento também que, segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte, falando de Flávio Dino, né? Na verdade, ele atribuiu à extrema-direita algo que nós vimos, que o próprio Lula disse que pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal vai ter um comunista assumindo uma cadeira na corte. É o que comunistas fazem, né? O revisionismo histórico, mesmo que o histórico seja de 48 horas atrás, né? Ele fala que espera que o Dino seja um comunista do bem. Olha, eu não sei, vou até perguntar ao Augusto aqui, né? O nosso decano, nossa enciclopédia, que página da história que mostra um comunista do bem? Um comunista do bem, um comunismo que matou, numa conta conservadora, mais de 110 milhões de pessoas ao longo, né, de todas as páginas aí dos regimes comunistas. Então, não bate com a realidade. Por isso, Paulo, aqui eles precisam estar sempre discursando, Lula principalmente, nos ambientes controlados, porque se ele está com uma população, com uma plateia aberta, como o ministro Barroso teve que enfrentar uma plateia aberta e disse que o brasileiro queria a volta na cédula de papel, e uma brasileira, né, levantou a mão e disse: isso é mentira. Está aí o desafio, né, já que o teste da Paulista, como o Augusto sempre menciona, ele não vai aceitar, então que discurse numa plateia que não seja controlada, com temperatura e pressão controlados. Abra para o povo, né? É o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de town hall. Abre para o povo e deixa o povo perguntar, deixa o povo questionar, deixa o povo falar: não, senhor presidente, o senhor que disse. Aliás, o comunismo matou 110 milhões de pessoas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É preciso enfrentar esse revisionismo histórico, porque até da foto, né, os comunistas, até na época que nem existia Photoshop,
os comunistas eles apagam certas fotos. Então é preciso enfrentar isso, porque eles mentem, eles falam, eles mentem, depois eles dizem que eles não falaram. É por isso que eles precisam amordaçar a internet, Paula, porque a internet não perdoa e, com a menção do Silvio, não perdoa e continua sem filtro. Piotr, antes de te ouvir, vou pedir para a produção exibir novamente esse trecho da fala do Lula hoje, nessa reunião ministerial. Segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero que seja um comunista do bem, que tenha amor, carinho e, sobretudo, que seja justo. Porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Só tem uma coisa que você não pode trair. É o teu compromisso com o povo brasileiro e o compromisso com a verdade. Tá aí, Piotr. Vamos lá, vamos pegar duas frases do presidente. Ele diz assim: não pode prevalecer apenas a visão ideológica. Não pode prevalecer ideologia, presidente, nenhuma. A outra, ele diz assim, é o seu compromisso com o povo brasileiro. Não, o ministro do Supremo não tem compromisso com o povo, tem compromisso com guardar a Constituição, que sim, foi feita por representantes do povo na Constituinte lá em 88. Tem que guardar as leis que foram aprovadas no Congresso Nacional. Este sim, o Congresso, ali, votado, eleito pelo povo, representantes do povo brasileiro, porque é muito conveniente, né, para quem conhece as artimanhas da esquerda, diz assim, os seus compromissos com o povo, pega os puxadinhos do PT, como é que se chama isso aí mesmo, se chamava, não só os sindicatos, entidades sociais, alguma coisa do gênero assim, é tudo gente manipulada. Então quer dizer que se o futuro ministro, Flávio Dino, atender a um anseio de um sindicato puxadinho do PT, ele já está, digamos, honrando seu compromisso com o povo. Tem toda uma lógica dentro desse discurso ali, né, de, na verdade, manipular a informação. Não cola mais, presidente, não cola mais. Todo mundo já percebeu todos esses medos. Isso convencia incautos lá nos anos 80, como convenceu aquele monte de acadêmico da USP a achar que o senhor seria a solução para o país, que obviamente deve ter ficado horrorizado se tiver um mínimo de ética, cada um desses ali, quando o senhor disse que saía falando mundo afora, uma série de notícias ruins do país, e dava números sem checar nada. O senhor confessou isso esses dias recentemente, nós mostramos inclusive esse vídeo. O vídeo não é recente, mas o senhor fez essa confissão. Quer dizer, tudo que o Lula fala, o presidente Lula fala, nenhum é de interesse público, não é de interesse da nação, não fala em nome da nação, preocupado com a nação. E sem contar, desvia qual é o compromisso de um ministro do Supremo. Diz que não pode ser apenas ideológico. Bom, então quer dizer que vai ser parte ideológica. Se aplicar um pouquinho de interpretação de texto, você invalida qualquer redação que o Lula escreveu um dia, porque não cabe na interpretação de texto. Imagina dirigindo um país, seja no consórcio, como segundo, primeiro, não sei. Augusto, quero te ouvir, mas antes só vou acrescentar mais uma informação que tem relação com esse evento de hoje, essa reunião, última reunião ministerial do ano, porque no próximo dia 8 de janeiro, data que os atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes completam um ano, Lula pretende realizar um evento no Congresso para, segundo o presidente da República, destacar a importância da democracia. No anúncio feito nesta manhã, o presidente exigiu a presença de todos os ministros. Nós estamos convidando um ato, para lembrar a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Nós estamos tentando convocar um ato que vai ser convocado por mim, pelo presidente da Suprema Corte, pelo presidente do Senado e pelo presidente da Câmara. O Flávio Dino está articulando para ver qual é o plenário que a gente vai fazer. E eu queria lembrar os companheiros e companheiras ministras. Ninguém está pedindo para vocês não viajarem, mas eu quero a presença de todos os ministros e ministras no dia 8 de janeiro. Aqui deve ser na Câmara ou no Senado, e depois vocês podem voltar a descansar.
Bom, Augusto, por meio das redes sociais, o Lula declarou então que a convocação será um chamado dele, presidente da República, dos presidentes do STF e também do Congresso Nacional. Tá aí, a gente exibe na tela essa publicação do presidente Lula na plataforma, na rede social X. Estamos vendo de convocar um ato no dia 8 de janeiro de 2024, chamado por mim, o presidente do STF e do Congresso Nacional, para ressaltar a importância da democracia no nosso país. Publicação de hoje. O Piotr falou na obra escrita do presidente Lula, né? Ela se limita a 4 bilhetes. Eu tenho os 4. Um ele está desejando feliz aniversário a um sobrinho. O outro são anotações, uns rabiscos que ele fez numa reunião ministerial. Tem mais um terceiro com anotações esparsas, aí você não sabe o que significa. E outra quarta bobagem, todas com aqueles garranchos de aluno do Jardim da Infância. Se houver um dia um Museu Lula, para preservar a memória dele, a parte reservada, a ala reservada à parte escrita, pode esquecer. Não existe. Já a ala do besteirol, essa está coalhada de peças históricas como essas aí. Vamos lá. Ele está querendo comemorar o que a imprensa velha chamou de intentona bolsonarista. Intentona é a palavra usada para a intentona comunista, ocorrida em 1935. O Flávio Dino é um comunista que vem dessa linhagem que tentou esse golpe militar fracassado, né, liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Então, ele está associando a intentona bolsonarista à intentona comunista. Não vale. Pelo menos o ex-ministro Flávio Dino está dispensado de comparecer. Ele não pode associar-se às duas coisas. Agora, vamos lá. Ele está sofrendo de um tipo de avaria na cabeça que é aquela que conhecemos, que faz com que você esqueça o que disse ontem, né? Você lembra direitinho o que você fez na infância, a juventude, mas não lembra que anteontem foi você que disse que o Flávio Dino era comunista. Pela primeira vez, nós conseguimos nomear um comunista para o Supremo. Foi ele que disse. Ou ele, então, representa a extrema-direita? Imagino que não. Agora, ele quer um tipo de comunista que não existe. Que não existe. Que é assim, ele espera que o comunista do bem tenha amor, carinho e que seja justo. Como na União Soviética. Sim. Como em Cuba, como na Venezuela, como no leste europeu durante décadas. É isso que ele quer. Né? Como foram carinhosos os comunistas que se meteram na intentona de 1935. Pois bem, porque ali não pode prevalecer apenas a visão ideológica. A visão ideológica entre comunistas prevalece sobre tudo. Tudo. Senão não é comunista. E, como disse o presidente, e não a extrema-direita, o Flávio Dino é comunista. E aqui, não pode trair o seu compromisso com o povo brasileiro e com a verdade. O comunista não tem compromisso nenhum com o povo, com a verdade ou com o seu país. Ele deve lealdade ao partido único, que é o Partido Comunista, a que pertence ainda, na prática, o ministro Flávio Dino. Augusto, nós temos esse vídeo do Lula falando que pela primeira vez haverá um ministro comunista no STF. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar
na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Augusto, essa é em homenagem ao Barroso, que disse ontem que a gente precisa fazer um esforço para parar de mentir, né? Para voltar a dizer a verdade. Boa, então, homenagem. Nós, como derrotamos no Barroso, nós conseguimos colocar pela primeira vez um comunista, não falou comunista do bem, não, na Suprema Corte desse país. Então, essa infiltração foi feita por ele. Ponto. E ele até se emociona, né? Parece que ele está emocionado. Faltou fôlego ali, Ana. E a plateia aplaude. Essa plateia aplaudindo, ela é menos ofensiva do que os 47 senadores que votaram pela aprovação do nome do Flávio Dino. Aqueles poderiam ter dado uma resposta muito melhor.